Esse é um resumo do Day 14. Hoje, finalizamos nossa música da Week 2. Claro, além da revisão e de todo o entendimento de cada frase em específico, nós reforçamos os seguintes pontos do inglês. O primeiro deles foi sobre a diferença entre so e then. Ambas significam então, mas são aplicadas da seguinte forma: so como consequência e then como sequência de fatos. Por exemplo, I have a passport, so I can travel. Isso significa que o fato de eu poder viajar é uma consequência do fato de eu ter um passaporte. Portanto, a gente usa o so. I have a passport, so I can travel. Agora um exemplo com then. Imagine que eu estou te contando uma história e eu digo I took the passport, then I took the key, then... Percebe? É uma sequência de fatos, por isso eu uso then. Resumindo, so para consequência e then para sequência de fatos. Outro ponto que a gente reforçou muito na live de hoje foi em relação aos phrasal verbs. Mas afinal, o que são phrasal verbs? Eles são verbos acompanhados de uma preposição ou um advérbio. Mas para simplificar esses palavrões, basicamente são verbos acompanhados de alguma palavrinha pequenininha, geralmente up, down, out, in e assim sucessivamente. Os phrasal verbs que apareceram no trecho de hoje foram os seguintes: crash down, open up and break out. Primeiro, vamos entender o que significam os verbos que os compõem e, na sequência, o significado do phrasal verb completo. Crash significa colidir ou tombar. Quando ele é acompanhado com o down, ele forma o phrasal verb crash down, que significa desmoronar, colapsar, geralmente causando barulho. Então, aplicando na frase que aparece na música, every wall comes crashing down. Toda muralha vem a desmoronar, colapsar, geralmente causando barulho. Já o open sozinho significa abrir. Quando ele é acompanhado com o up, ele forma o phrasal verb open up, que significa passar a usar ou então tornar disponível, aplicando na frase da música when I open up my mouth. When I open up my mouth significa quando eu passo a usar a minha boca, ou então quando eu torno a minha boca disponível, e aí continua. O break significa quebrar, romper, partir. Já o breakout tem um significado diferente. Ele significa começar de repente. Se você relacionar o fato de break significar quebrar, romper, você entende que breakout é algo que rompe, que quebra a normalidade e começa de repente, tá? Então esse é o significado de breakout. Ele é aplicado na frase Miracles start breaking out. A gente pode entender como milagres começam a acontecer de repente, ok? Essa foi a nossa live de hoje. Para uma experiência mais completa, assista o vídeo da aula. Lembrando que amanhã iniciamos um novo tema. See you tomorrow. God bless you.